Fala galera, Dinho da Cruz aqui, vigilante do povo, tudo jóia com vocês? Uma saudade enorme galera, desculpa aí a ausência, mas as últimas semanas foram complicadas para mim aí, tive que me recolher um pouquinho para tratar da saúde, porque tá brocado, vocês sabem isso, sou sequelado, estou me recuperando, então os dias não têm sido aí favoráveis para mim, mas Papai do Céu tem nos sustentado e estamos aqui hoje mais uma vez de volta fazendo um vídeo, porque hoje eu acho muito importante estar fazendo esse vídeo depois de tantos dias ausente. Eu acho muito importante, confira aí na íntegra. E antes de darmos continuidade a esse vídeo aí, se você não é inscrito aqui no meu canal no YouTube, inscreva-se, deixa o seu likezinho maroto, dê uma força aí para esse canal possa crescer. Temos também lá nossas páginas nas redes sociais, galera, confira lá no Facebook, Dinho da Cruz, Vigilante do Povo. Vai lá, curta a página também. Tem o nosso Instagram também, vai lá, segue-nos também. Ó, conteúdos bacanas que a gente sempre costuma colocar lá, assuntos aí concernentes à área da segurança privada e, é claro, também assuntos que abarcam aí o interesse de toda a sociedade brasileira. Bom, galera, vamos ao que interessa. Bom, galera, antes de qualquer coisa, o canal Vigilante do Povo é um canal ao qual aqui eu procuro sempre ser o máximo ou quase na sua totalidade imparcial nos meus comentários, nas minhas análises e naquilo que eu coloco, porque eu acredito que nós vivemos um período complicado no Brasil, a qual a grande mídia, ela, ao meu ver, foi aparelhada e ela presta um desserviço na medida que ela não dá a informação da forma, da maneira como deve ser feito, e assim, de igual modo, elas sempre colocam aí sempre uma grande problemática aí na cuquinha das pessoas que os seguem. Bom, galera, assim, quero falar hoje a respeito aí da violência que nós sofremos aqui no Rio de Janeiro, e esse canal, cara, ele é para externar sempre o meu pensamento e respeito você que é ao contrário, você que não é de acordo com aquilo que eu falo, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu publico. Cara, é um direito teu, nós vivemos numa democracia. E assim, fico triste por você discordar de você não acompanhar o meu trabalho. Mas assim, cara, tem vários canais aí, muita gente que pensam diferente e eu respeito. Já dizia aquele velho filósofo, né, cara? Pessoas medíocres falam de pessoas e pessoas notáveis falam de ideia, e minha ideia é essa aqui, é de falar de ideias, é falar dos problemas da sociedade, defender sempre o trabalhador brasileiro, em especial a minha categoria, os vigilantaço, não posso deixá-los sempre na mão, porque vigilante eu sou e vigilante eu sempre serei. A garizada, que eu também já fui gari um dia, mas eu sempre serei gari. E assim, galera, brincadeiras à parte, toda a sociedade, né, deve ser defendida, e o certo, com certeza sim, defendido, embora vivamos aí numa sociedade a qual a inversão de valores ela é enorme, e vivemos nessa luta aí, nessa utopia, na busca aí pelo Brasil perfeito, a qual é impossível de se chegar, porém devemos sempre lutar, né, pelos valores, pela nossa família, pela nossa fé, pelo que nós acreditamos, e acima de tudo respeitar uns aos outros, independentemente das suas escolhas, da sua ideologia, da sua opção sexual. O respeito, ele sempre deve prevalecer acima de tudo. Bom, galera, vivemos aí uma semana complicada, uma semana difícil aqui no Rio de Janeiro, como recorrentemente todos os dias, né, cara? Uma violência desenfreada, assim, é surreal o que se vive aqui no Rio de Janeiro. E você aí que é de fora, galera, concurseiro aí, que prestam concurso no Brasil todo e pensam em vir prestar concurso aqui para o Rio de Janeiro, cara, é complicado. Não estou aqui querendo denigrir a imagem do meu estado querido, a cidade maravilhosa, não, jamais, cara. Mas assim, aqui é complicado. E o negócio tá meio complicado, irmão. Como diz aí na gíria, o bagulho aqui é doido, irmão. Não tá fácil não, galera. Você que presta um concursozinho aí, se você puder aí optar por um outro estado, analisa direitinho as estatísticas, como está sendo aí, né, o custo de vida. Se você puder optar por um outro estado, galera,
faça isso, cara. Não vem aqui pro Rio de Janeiro não, porque eu como concurseiro, né, agora aí me aprofundando muito mais aí na questão da área do concurso público, eu tô visando muito aí sair do Rio de Janeiro, cara, levar minha família, porque aqui, o negócio aqui tá brabo, velho, tá complicado mesmo. Assim, cara, vivemos aqui uma semana complicada aí na morte dessa menininha, né, da Agra, gente, é de cortar o coração, cara, é triste demais quando vemos aí pessoas, cara, que são vítimas inocentes, cara, acima de tudo, inocentes dessa violência, dessa guerra civil que nós aqui vivemos no Rio de Janeiro. E já para início de conversa, cara, assim, eu não vou cair na pilha da grande mídia, de jornalistas e de outras pessoas que são influenciadores aí, que vêm querer inverter o ônus e colocar a polícia como culpada dessa barbárie, dessa violência, e imputar a ela a culpa disso tudo e fazer dela inimiga da sociedade, quando na verdade ela não é. Infelizmente vivemos aí partidos políticos de esquerda, ONGs, né? E por aí vai os seus puxadinhos que defendem o vagabundo, o direito dos manos e nunca direitos humanos, porque sabe muito bem como é que funcionam as coisas aí, né? Quando é da esquerda, quando é assim, aquele alvoroço, aquela coisa toda, mas quando é de alguém de direita, quando é alguém que não é ligado a sindicato algum ou partido nenhum, simplesmente mais uma estatística e, lamentavelmente, a realidade é essa, e disso nós não podemos comungar e aceitar que seja dessa forma. Precisamos reverter esse quadro aí. Bom, galera, vivemos aí o ataque da mídia. Eu fui hoje bombardeado nas minhas redes sociais e de alguns amigos aí me questionando a respeito aí da morte dessa criança, né, e de outras que têm sido alvejadas no Rio de Janeiro, e já começo já escrachando e já dizendo que eu sempre fato e o que eu refuto sempre. Primeiro, galera, a polícia nunca será inimiga da sociedade. Eu fui interpelado aí, bombardeado num grupo ao qual eu faço parte aí na rede social, a respeito de uma pessoa que veio, né, nunca com argumentos, nunca assim num debate de ideias. Eles sempre perdem porque é um deserto de ideias, e eles sempre se rebaixam e vêm querer sempre nos ofender. Vem sempre com palavras de baixo escalão, vem querer ofender a sua dignidade, a sua honra, não tem respeito algum. Então, desculpa a expressão, mas infelizmente tem que falar assim, um babaca veio me dizer que a polícia ela é culpada por roubar a inocência e o futuro das crianças aqui no Rio de Janeiro. Olha o pensamento boçal dessas pessoas doutrinadas e socialistas. Só pode, cara, porque uma pessoa, para ter esse pensamento, tem que ser assim, cara, porque dizer que a polícia ela é inimiga de uma sociedade e ela tira a inocência e o futuro, essa pessoa, cara, ela deve viver numa bolha, cara. E assim, cara, viver no mundo da Alice do País das Maravilhas ou do Fantástico Mundo de Bob. Porque bem pelo contrário, cara, a polícia ela tá aí para servir e proteger o cidadão de bem, e até proteger o vagabundo que desfere os seus disparos e atenta contra a vida destes que estão para servir a sociedade. A verdade tem que ser dita. Defender este muitas vezes até que o vagabundo, sim, o vagabundo que está dentro da comunidade, que cega direitos, o vagabundo que é isso, que oprime famílias, o vagabundo aí que rouba o futuro, tá? Que mata o presente, que destrói famílias, esse sim, que através desses entorpecentes aí destroem famílias, destroem vidas, destroem jovens. É o que nós vemos e a verdade tem que ser dita. E assim, cara, e jamais você vai ver relatos de pessoas imputar a culpa de uma fatalidade, no caso aí de um tiro, de uma bala perdida, que na verdade nós falamos aqui que é a bala achada, quando alveja alguém, uma criança ou inocente, vai dizer que a culpa é do vagabundo lá no interior da comunidade. Pô, só uma pessoa uma débil mental vai fazer uma coisa dessa. Até porque nós sabemos que se a pessoa ela tomar tal atitude, ela vai sofrer represália lá dentro, cara. Infelizmente, a lei de dentro de uma comunidade, ela não funciona da forma como é a legalidade aqui no asfalto. Ou bora, deveria ser, né? Mas deixa isso pra lá. Então assim, cara, é meio complicado. E você sabe muito bem, você que mora em comunidade, cara, se você estiver falando uma besteira, você pode falar aí, falar assim, não, Dinho, você tá totalmente errado, cara, tá equivocado.
o traficante aqui na comunidade, não é, o tráfico, os vagabundos aqui não agem dessa forma aqui, você está equivocado. Você pode falar, cara, tudo bem. Mas eu vou dizer em cima, baseado nos fatos de um parente meu que mora em Belfor Roxo, cara. Eu tenho uma prima que mora aqui no município de Belfor Roxo, que é próximo daqui, de Magé. E, cara, é assim, cara, tem hora para entrar, certo? Dentro de casa. Tem toque de recolher. Tem regras para serem seguidas. Familiares não podem visitar por medo, com certeza, né? Durante o dia, assim, cara, uma situação de fuzil armados na porta de casa, endolando droga na porta de sua casa, e você não pode falar nada. Você quer me dizer, então, que a polícia é culpada disso? Cara, não é. O Estado está fazendo o seu papel, graças a Deus, com esse governador aí que tem procurado, na medida do possível, dar aí uma base de trabalho para esses policiais, para que eles possam exercer e fazer o seu trabalho. Porque muitos governos passados aí cercearam isso da polícia e sucatearam sem condições alguma, e sem falar na questão da desumanidade no tratamento com a corporação, com relação aí a esses homens sem terem uma escala definida de trabalho, uma remuneração, ao meu ver, muito baixa mesmo. E assim, graças a Deus aí com o governador não é 100%, não está da forma como gostaríamos, mas pelo menos temos visto aí que tem procurado aí dar o melhor respaldo para a nossa poliçada. Bom, e assim, galera, é lamentável, cara, essa violência que nós vivemos nessa guerra civil, né, que nós vivenciamos aqui no Rio de Janeiro. E lamentavelmente eu fico triste quando eu vejo a grande mídia, alguns influenciadores, jornalistas, que deturpam a realidade dos fatos e tentam jogar o certo, colocá-lo como errado, e jogar contra uma sociedade que deveriam ver a nossa polícia como heróis que são, e veem como algozes, como inimigos, quando na verdade eles não são. E assim, cara, e triste também quando muitos líderes religiosos poderiam se posicionar e isso não fazem, por medo de se posicionar, não orientam os seus fiéis da forma como deveriam, para escolher melhor os seus representantes, né, exercer a sua cidadania na questão do voto, que é necessário modificar esse Brasil, cara, tirar esses camaradas que lá dentro estão nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional, que não representam a sociedade, são uma vergonha para o povo brasileiro, que só lá estão e viram as costas para o povo e só sabem fazer projetos de leis que vão garantir aí o seu bel prazer e os seus conchavos, e não estão nem aí para o povo brasileiro, realidade seja dito. Lá para aqui um parênteses, para com relação também à minha crítica, que eu sempre faço aí às reformas a qual foram feitas e a reforma que vai ser aí aprovada. Jim, você é contra? Não, cara, eu não sou contra as reformas, que ao meu ver são necessárias sim, para o Brasil tem que haver reforma. Mas da forma como foi feita a reforma trabalhista, a forma como tem sido conduzida a previdenciária, cara, eu vou ser sempre contra, porque ela só corta o pobre. E por mais que vá cortar um pouquinho à toa lá nos Marajás, cara, o maior prejudicado vai ser sempre o pobre. E assim, cara, é vergonhoso direitos conquistados sendo perdidos, e você vê dizer que o Brasil precisa aí de uma austeridade, cortar custos, e você vê aí um Congresso aprovar, velho, um fundo bilionário eleitoral que não vai beneficiar todos os candidatos, os pré-candidatos. Sabemos bem aí que esse direito vai ser direcionado para reeleger e não eleger, desculpe, porque na verdade a questão no Brasil aqui é feita para se reeleger e não eleger, porque mudança eles não querem, mas a mudança ela é necessária, e eu creio nessa mudança sim a partir do ano que vem, de 2020. Bom, galera, e voltando para o nosso tema aí, cara, eu fico triste, cara, fico triste mesmo, eu, Dinho da Cruz, com relação aí a essa situação que nós vivemos aqui no Rio de Janeiro, uma inversão de valores danada, né, e vivemos aí, infelizmente, um momento ao qual nós temos uma crise existencial, digamos assim, aqui no nosso estado e no Brasil. Estamos passando aí por um momento de transição, ao qual eu costumo dizer sempre nos meus pares que estamos sendo tratados, estamos sendo acometidos aí por um antídoto sofrido para nos curar aí de um câncer deixado aí por décadas
de uma esquerda aí que deturpou valores, que inverteu as situações, que destruiu aí, ou nos deixou no fosso. E hoje aí temos que reconstruir o Brasil, reconstruir as nossas bases, rever nossos conceitos, rever nossos valores, para tentar colocar o Brasil no local que deve ser, né? E também hoje aí eu fui também bombardeado também aí com relação a uma postagem de uma senhora que até entendo por ser familiar de um apenado, cara, e assim, eu fico muito triste, não porque o camarada tá lá dentro do sistema, por ele eu não tenho pena não, só se for inocente, cara, eu tenho muita pena por esse inocente, a pessoa que tá lá dentro e é inocente, eu torço para que a justiça seja feita, ele saia de lá, seja indenizado e que ele não venha ficar com traumas, que infelizmente é difícil, né, cara, não ficar, para quem é inocente sofrer aí uma injustiça dessa e ficar dentro de um sistema penal sabendo que nada fez para lá estar. Infelizmente nós sabemos que isso acontece no Brasil, mas aquele que está lá dentro por ser réu, por de fato ter feito algo aqui fora, cara, eu não tenho pena não. E a postagem dessa senhora hoje assim me chamou muita atenção, porque ela estava reclamando das quentinhas e da condição em que eles estavam dentro da cela. Pô, gente, pelo amor de Deus, se vocês virem, porque eu não tenho aqui, eu não fiz o post, não fiz o print para colocar aqui no vídeo, para vocês verem do que eu estou falando, cara, a quentinha. Assim, por mais que não seja aquela quentinha, pô, maravilhosa, cara, mas é melhor que muitas refeições que muitos brasileiros não têm, muitos não têm mesmo nada para comer, cara. E assim, e se lá estão, cara, é porque fizeram. Eu não tenho pena não, porque muitos aqui fora foram vítimas desses, e muitos familiares aí serão vítimas pro resto da vida por estarem lutadas, por ter perdido aí um ente querido ou um familiar por consequência aí de um ato covarde, vil, desses que hoje estão lá dentro, que se fazem de vítima, que vítima não são, porque a vítima é a sociedade que nos deixaram aqui fora e que fica aterrorizada em pensar que um dia vão estar de volta na rua, de volta aí na sociedade aí para nos atacar. Eu fico com pena assim dos agentes penitenciários que saem de suas casas, de suas famílias, para estarem lá guardando as portas do presídio, impedindo que esses saiam para aterrorizar e fazer mais vítimas aqui fora. Então jamais eu vou ficar com pena desses caras, não tenho não, eu quero mais que eles tomem vergonha na cara, que eles possam ter sim mudar de vida e que não venham fazer outras vítimas, e não venham ficar com essa aí de esse vitimismo não, porque vítimas eles não são, eles são algozes da sociedade, muitos foram, tomaram outro rumo na vida. Pô, fico feliz por isso, mas assim, cara, não apaga o mal que foi feito no passado, porque muitos choram hoje aí, em detrimento aí da ação que muitos cometeram lá atrás. Então, cara, eu não vou nem continuar isso aqui, porque isso me revolta pra caramba. Mas assim, o que eu quero falar, o que eu quero deixar nesse vídeo de hoje, cara, assim, é que a inversão ela não pode ser propagada, cara. A gente não pode abraçar o que a mídia coloca, o que a mídia faz, né, de inverter a questão do colocar o policial, o governo do estado contra a sociedade, dizendo que eles são os responsáveis pelas mortes, porque na verdade eles não são. Porque quando um policial ele atira, ele responde uma injusta agressão. Ele está defendendo a sua vida e defendendo a vida de uma sociedade. E jamais, vocês podem ter certeza disso, que jamais um agente público, um agente da lei, ele vai atirar contra um bando de vagabundos, se lá eles estiverem, né, disparando contra a policial. Jamais a polícia vai responder uma injusta agressão se no percurso estiver aí vidas humanas sendo feitas aí de escudo humano por esses facínoras que não têm nenhum compromisso com a vida, nenhum comprometimento com a lei e com a ordem. Eles estão aí para fazer a desordem, eles estão aí, eles não estão nem aí para a questão da vida, para preservar a vida de uma comunidade, questão da vida do local onde eles estão, nem para a própria família eles não têm pena, porque se eles tivessem, não fariam o que faz para deixar aí sentenciado aí seus familiares a sofrer, para fazer visitas no presídio e tudo mais aí. Então, assim, esses camaradas não começam nem a pensar. E antes que venham começar aí as enxurradas de tweets, cara, eu também poderia ter sido um vagabundo, poderia ter praticado o crime, poderia ter feito coisas erradas, mas nem pelo contrário. Eu peguei a minha revolta que eu tenho com relação aos meus dilemas pessoais, quem me conhece sabe. Ao invés de fazer coisas erradas, cara, eu coloquei no meu coração sempre, desde criança, no meu coração, de tudo que eu ouvi, de tudo que eu vi, que era necessário eu ser diferente e eu ser um homem melhor do que aquele que me gerou. Então, assim, cara, é uma opção, cara. Você faz o que você quer. E como eu disse,
cara, eu não vou jamais inverter. Mas que você não goste, você não curta, você sai aqui do meu canal, cara, porque você não gosta do que você está ouvindo aqui, que você ouviu, cara, eu lamento muito por você. Respeito o teu posicionamento, mas eu vou mudar o meu posicionamento, a minha forma de pensar por conta para agradar e para ter seguidores inscritos nas minhas redes sociais, não, galera. O Dinho da Cruz é isso. Quem me conhece sabe muito bem do meu caráter, do meu posicionamento, do meu pensamento e como eu ajo, como eu faço. Cara, jamais eu vou mudar. É esse sim, porque eu penso no dia a dia desses homens que servem e protegem uma sociedade, que estão o humano que há por detrás das fardas, o humano que há quando presta aí, quando você passa e você desmerece, você desrespeita um vigilante num posto de serviço, quando você coloca apenas para estatística, você não está nem aí, quando um vagabundo atenta contra a vida de um vigilante, que vigilante eu sou e eu sofro por isso, pelo desrespeito pelas autoridades, por parte da sociedade e por empresários, por sindicatos vagabundos, safados que não representam de fato a classe, tá? Quando esses vagabundos explodem carros fortes, colegas são mortos brutalmente de um ato terrorista, tá? Eu fico triste, revoltado com isso, quando policiais também são mortos, como no caso desse policial lá de Niterói essa semana, cara. Lá em Niterói, o camarada foi brutalmente, covardemente assassinado, e os vagabundos passando, cara, em grupo de redes sociais, esculachando, menosprezando, vilipendiando, cara, pelo amor de Deus, cara, o que aqueles camaradas falavam, que foi interceptado aí, compartilhado nas mídias, passando nas redes sociais, é vergonhoso, cara, é revoltante, tripudiando em cima da dor da família daquele policial que lá estava enlutada, e eles não estão nem aí. Esses são os vagabundos que muitas ONGs aí, partidos e outros órgãos aí defendem como vítima da sociedade, que vítimas eles não são, eles são algozes, não merecem defesa, não merecem direitos humanos, porque eles só têm direitos humanos, porque não, ao invés de direitos humanos, ir para defender, ir a visitar um familiar de um colega, como muitos colegas meus policiais, colegas meus da SEAP, colegas meus guardas municipais, colegas meus vigilantes, tanto a área de segurança privada, pública, velho, são totalmente esquecidos nesse Brasil, desrespeitados, não temos valor algum, a se começar até também pelo governo federal. Eu deixo aqui um pouquinho da minha frustração com relação ao governo federal, com relação ao tratamento aí com a minha categoria, em especial a categoria dos vigilantes. E assim, galera, termino aqui esse vídeo dizendo mais uma vez aqui, cara, não aceito essa inversão. A polícia, ela nunca será inimiga da sociedade carioca, da sociedade fluminense e da sociedade brasileira. A sociedade ela tem que se abraçar, tem que estar junto. As autoridades, o judiciário, os órgãos, enfim, todos, cara, devem ser aí fazer uma força-tarefa para ser contra o tráfico de drogas, contra a corrupção, cara, contra a corrupção que não porta uma arma de fogo, mas através da caneta, com as suas assinaturas, conseguem aí desviar verbas públicas que roubam, sim, futuros de pessoas notáveis, de muitas crianças, e que destroem muitas famílias pela corrupção sistêmica que há nesse Brasil. E mais uma vez eu volto aqui a chavinha dizendo, gente, 2020 é um ano de recomeço, vamos renovar, vamos tirar esses canalhas, esses corruptos das nossas câmaras, das nossas assembleias legislativas e do Congresso Nacional. Precisamos mudar esse Brasil, passar esse país a limpo e fazer com que essas inversões de valores elas não venham mais prosperar, que essa bandidolatria ela venha a ser abolida do Brasil, que venhamos defender o certo, ficar do lado da nossa polícia, defender o que é de fato certo, e o bandido ter o seu local devido, que é um presídio, e aí fazer com que venham sofrer a pena e venham responder pelos seus delitos, pelos seus crimes feitos, e nossas crianças não venham crescer vendo esses fascínoras como heróis, como vemos no vídeo passado aí de crianças brincando de facção versus facção, quando na verdade na nossa infância, pelo menos no meu tempo, nossa brincadeira era polícia versus ladrão, nós brigávamos para ver quem era o polícia, porque ninguém queria ser o bandido. Infelizmente hoje, depois de décadas aí de um governo de esquerda, a realidade que nós vemos nas nossas comunidades no Rio de Janeiro é com crianças brincando de facção contra facção, e ninguém quer ser polícia porque vem a polícia de uma forma equivocada e errada, como é passada pela mídia e pelos esses vagabundos que aprisionam, que torturam,
que faz um terror psicológico nessa toda a sociedade, tá? E galera, termino por aqui, não vou dar mais continuidade não, só queria deixar isso aqui bem claro, que eu, Dinho da Cruz, vigilante do povo, jamais eu vou concordar de estar ao lado do que é errado, vou estar sempre ao lado do que é certo e das minhas convicções, que eu tenho certeza que são as corretas. Repito e digo, a polícia jamais será inimiga da sociedade. Respeitem as nossas autoridades e o Brasil precisa mudar. Que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil, que Deus tenha misericórdia do Rio de Janeiro e que nós possamos aí sermos libertos desse mal e que possamos ter uma sociedade livre, uma sociedade digna, uma sociedade respeitosa e livre da corrupção e dos vagabundos que aterrorizam a nossa sociedade e são algozes de fato da sociedade. Beleza, pessoal? Que Deus abençoe vocês. Um beijo no teu coração. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui no meu canal, curta nossas redes sociais, nossa página lá no Facebook, Dinho da Cruz Vigilante do Povo, e nos dê essa moral aí, curta, espalhe e compartilhe, para que possamos fazer crescer esse canal aí. E desculpe aí a má qualidade do vídeo, porque eu estou um pouquinho cansado, mas procuramos sempre melhorar aí, para passar um conteúdo melhor para todos vocês. Em breve vai ter vídeos novos, beleza, galera? Beijo no teu coração e tamo junto. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, e nenhum passo será dado atrás. Dinho da Cruz, vigilante do povo. Tchau, tchau.